ano, mais de 140 milhões de brasileiros vão às urnas eleger deputados, senadores, governadores e o presidente da República. Mas os jovens com idades entre 16 e 25 anos estão desiludidos com a política. 25% deles dizem não ter interesse em votar. Mas qual a razão disso? No ano passado, foram esses mesmos jovens que saíram para as ruas para protestar. É o que vamos tentar entender no Caminhos da reportagem de hoje. Nicolas Wittmann, 16 anos. Débora Aline Laux, 17 anos. Flávia Pires Porto, 19 anos. Oliveira Costa, 19 anos. Além da idade, eles partilham a mesma desilusão com a política. Eu realmente não tenho muita vontade, sim, de votar. Eu até nem tenho título ainda e não... Por enquanto não tenho título de eleitor, porque eu não conheço candidatos, não sou muito ligado à política. Enquanto não for obrigado, eu não tenho interesse, eu nunca tive interesse em política, essas coisas assim. Esse desinteresse resultou numa queda significativa no número de jovens entre aqueles com 16 e 17 anos que poderiam tirar título de eleitor para votar neste ano, embora não sejam obrigados. Em 2010, eles eram pouco mais de 2 milhões. Neste ano, vão ser cerca de 1,5 milhão de jovens eleitores, uma queda de 49%. Os jovens que em 2014 vão ficar distantes das urnas eram maioria em junho de 2013, nas manifestações que tomaram várias cidades do país. Os protestos começaram contestando os aumentos nas tarifas de transportes públicos em algumas capitais, como São Paulo e Porto Alegre. As marchas levaram milhões de pessoas às ruas contra o excesso de gastos públicos com grandes eventos, como a Copa do Mundo. Pediam o fim da corrupção e maior investimento na saúde e educação. Na véspera da Copa do Mundo, cara, tinha 146 paralisações de trabalhadores. Isso é muita coisa no mesmo dia, né? Então, o salto de qualidade que é a classe trabalhadora se juntar com aquela juventude que estava protestando na rua, com aquelas pessoas que reivindicam mobilidade urbana, transporte urbano, tarifa zero, com as pessoas que reivindicam moradia digna ali e fazem ocupação. Isso é muito rico. O importante é a população se auto-organizar. Alguns reclamavam da Copa e outros das Olimpíadas, daí falava da educação, que queria mais educação, e mais saúde, mais segurança, e daí foi perdendo foco. Outras gerações, elas tinham mais motivos. Tinha o golpe, o impeachment do Collor, e aí esses motivos foram passando, e aí então as gerações foram perdendo esses motivos. Não que não se queira, mas que não se... Acho que o jovem não acredita que ele possa fazer a diferença. O que aconteceu em junho do ano passado, nos movimentos de junho e julho, tem um componente que misturou um conjunto de agendas distintas, o rastilho que as redes sociais produziram ajudaram essa molecada a ir para a rua, que tinha um conjunto de inquietudes e insatisfações e que canalizaram isso para a rua. Mas quando você olha para o perfil, o que estava sendo cobrado, protestado, você tinha assim, desde uma agenda de extrema-direita até a agenda de extrema-esquerda no mesmo lugar. Você tinha o que a gente pode chamar das elites, né? Das classes dirigentes, das classes dominantes, junto com o operário. Agora, o efeito manada é esse efeito que mobiliza esse descontentamento, esse descrédito latente. Agora, essa que é a grande preocupação, que é uma capacidade de uma mobilização energética, né, enorme, mas que acaba sendo esvaziada. E, a meu ver, é esvaziada porque ela não é porque não se deságua num partido político específico, é porque não deságua numa perspectiva de continuidade, tendo em vista uma ideia de sociedade mais ampla. No início de 2014, essa socióloga da Universidade de Brasília fez um estudo para entender qual era a visão dos jovens em relação à política e viu que a mesma insatisfação com os partidos políticos presente nas manifestações também se repetiu na pesquisa. Nós vimos que, efetivamente, a grande maioria não tem um interesse pela política institucional, né? Ou seja, 87%
afirmou que não participa de nenhum movimento social, nunca participou de partido político, de campanha. Ao mesmo tempo, 51% disse que tem interesse de conversar sobre política. Então, eles conversam frequentemente sobre política. Então, o que a gente começa a perceber é que a política institucional, e aí não é um caso só, um problema brasileiro, né? Ou seja, vários estudiosos dos movimentos, os novos movimentos que ocorreram agora no mundo, que abalaram o mundo, né? O Occupy, a Primavera Árabe e os Indignados da Espanha, têm esse mote em comum, ou seja, uma descrença no sistema político formal, nas lideranças formais, né? E uma perspectiva de que a política tem que ser transformada. E que um dos instrumentos principais de transformação é a aglutinação dessa juventude por outras formas institucionais que não o parlamento, os sindicatos, os partidos políticos. Durante as manifestações, pessoas que carregavam bandeiras de partidos políticos chegaram a ser expulsas dos protestos. O argumento de insatisfação com os partidos políticos fizeram com que os protestos foram descolados dos partidos. E se você está descolado do partido, não estou dizendo que o partido é o único, mas os partidos são fundamentais porque eles que dão a direção, eles que apontam o rumo, eles que constroem as utopias, de direita, de esquerda, pouco importa. E ao final, quer dizer, quando terminou o protesto, a gente olha para um lado, olha para o outro, e agora, para onde vai? Vamos para casa. Quer dizer, não adianta você dizer, eu preciso tirar as coisas do lugar, como diz a Hannah Arendt, quando você tirar algo do lugar, você tem que colocar algo no lugar. O que eles não fizeram. A população, de uma forma geral, a sociedade, de uma forma geral, ela quer respostas rápidas. E a política, da forma como ela está institucionalizada, ela não dá esse tipo de resposta. E não facilita a construção disso. A questão central é que precisamos reinventar novas formas de fazer política. E agora você me pergunta como? Eu não tenho essa resposta. E, na realidade, ninguém tem. O Brasil tem hoje 32 partidos políticos e um candidato precisa obrigatoriamente ser filiado para concorrer às eleições. Mas, para uma nova sigla ser criada, ela precisa atender uma série de regras. O primeiro passo é reunir no mínimo 101 eleitores domiciliados em 1/3 dos estados brasileiros. Depois deve ser elaborado um estatuto e eleitos dirigentes nacionais provisórios. Além disso, é preciso ainda coletar assinaturas de 0,1% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, o que equivale hoje a cerca de 1.500.000 votos. Só depois de todas essas etapas, o Tribunal Superior Eleitoral analisa em plenário se o partido pode ou não ser criado. Porque não existe democracia sem política. Não existe política sem partidos políticos. Eles são essenciais, por mais que realmente nós tenhamos muitos defeitos na maioria dos nossos partidos, para não dizer em todos os nossos partidos, a ausência de um conteúdo programático mais claro, realmente algo muito parecido, muito nebuloso que a gente tem, mas é absolutamente essencial. E se demonizar partidos, se demonizar a política é muito preocupante em termos de democracia. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, em parceria com o Instituto Ibope, também revelou que uma grande parcela dos jovens não tem interesse em participar das eleições de outubro. Dos entrevistados com idades entre 16 e 24 anos, 57% afirmaram ter pouco ou nenhum interesse. Somados, os jovens com médio ou muito interesse chegaram a 43%. Apenas 12% disseram ter muito interesse nas eleições. O município de Picada Café, aqui no interior do Rio Grande do Sul, tem pouco mais de 4.000 eleitores, segundo dados do TSE, e 13% deles têm entre 16 e 25 anos. Um grupo de jovens que estudam nessa escola pública da cidade para conversar sobre política e eleições. Acho que falta incentivo, porque ninguém me incentiva a votar, assim, a ir atrás da política para saber mais sobre ela. Eu acho que muitas vezes os jovens pensam, a política é muito corrupta, tem muita coisa ruim, e eles acabam não querendo fazer parte disso. Quando um candidato vai se eleger, ele faz a sua propaganda de que eu vou melhorar isso na cidade, isso e aquilo. Só que ele não bota o jovem nisso. Ele não diz, eu vou melhorar isso pro jovem. Ele fala, vou melhorar na escola, vou melhorar a praça onde vão. Mas, ele não pega e bota o jovem dentro daquilo. Ele não usa, vamos fazer isso pros jovens, isso. Ele usa mais pra comunidade só. Então, eu acho que, às vezes, o jovem se sente um pouco excluído por causa disso.
verdade, a gente também já foi crescendo, já sendo educado que política é corrupção, que política é roubar, né? Que é uma coisa ruim. Aí a gente já acaba crescendo, já tendo uma ideia ruim disso, né? Aí por isso que a gente não acaba não querendo buscar mais, né? Buscar votar, buscar se informar. Você diz que é contra a corrupção, mas você fura a fila do bandejão. Porque você quer resolver o teu problema imediato. Qual é a diferença entre você furar a fila do bandejão ou do ônibus, porque você quer chegar em algum lugar, e daquele camarada que furou a fila para acessar um crédito do Banco do Brasil, ou para acessar um programa de financiamento do carro, ou um programa de financiamento da casa? As pessoas têm que ter consciência de que a forma menos efetiva de combater esse sistema e de tentar alterar a realidade da representação político-partidária é a omissão. A omissão não muda o sistema. Na verdade, a omissão auxilia o recrudescimento dessas eventuais mazelas. Ninguém pode deixar que outra pessoa fale em seu nome. Se eu sou um eleitor, se eu sou um cidadão, eu só posso reclamar, ser contra ou a favor a situação, se eu exerci a minha voz, se eu participei democraticamente. O jovem, a maioria das vezes, não se sente incluído na política e por isso a gente vê um número tão grande de jovens que não quer votar. Porque ele pensa, eu não vou fazer a diferença. Para este professor, o jovem ainda precisa entender que a política partidária não é a única política existente. A gente faz política no nosso dia a dia, a política se dá em casa, a política se dá num prédio com os vizinhos. Todas essas relações em que nós temos que fazer alguma gestão, ela acaba envolvendo uma ideia de política. Talvez a gente tenha, infelizmente, alguns exemplos negativos na política que acabam assustando as pessoas, tornando elas menos interessadas em alguns assuntos. Eu sou vice-presidente da cooperativa aqui da escola e a gente nota que nós da diretoria, nós trabalhamos, nós tentamos fazer o máximo para que os nossos associados tenham os benefícios que a gente quer. Só que quando eles não têm os benefícios diretamente para eles, ou quando os benefícios não agradam eles, né, eles começam a reclamar e se mostram insatisfeitos. Só que eles não sabem como que a gente faz para conseguir, né, essa verba, né, esses benefícios, né. Você não acha que isso que você está dizendo é exatamente o que é fazer política? Sim. Sabendo mais sobre a política, a pessoa não vai achar mais tão chato, talvez, né? Se a pessoa votar 1, 2, 3 vezes, já vai começar a entender, essa pessoa é boa pro cargo ou não, né? Aí vai entendendo, vai entrando bem na política e é tranquilo. Mas ainda existem jovens que acreditam na política partidária. Este é o caso do vereador mais jovem da Câmara de Vereadores de Manaus, no Amazonas. Eu faço parte de uma geração ressabiada com política. Uma geração que não gosta, uma geração que não aceita muitos nomes e uma geração que não acredita em nada. Uma geração que não acredita em nada. Mas eu nunca tive essa cabeça, Eu sou da teoria de que você tem que fazer a sua parte. Você não vai conseguir mudar o mundo sozinho, infelizmente você não consegue. Mas se você fizer a sua parte, isso é o que importa. E eu serei um cara realizado se daqui a 20, 30 anos eu puder ter certeza que eu fiz a minha parte, cumpri minha função com honra, cumpri minha função com dignidade e esse é meu objetivo. Com apenas 26 anos, Irã afirma que a juventude tem que ocupar as estruturas políticas existentes para buscar a mudança. A gente precisa achar soluções reais. E solução real é colocando uma roupa, indo para a rua e querendo entrar no processo. Não só gritando e falar mal. Isso aí é muito fácil. Você tem que fazer parte do processo para poder fazer a sua parte. Para poder falar, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, não vou conseguir resolver os problemas do mundo, porque ninguém consegue isso, mas estou fazendo a minha parte. Estou aqui cumprindo com o meu dever. E no próximo bloco,
Você vai saber um pouco de como funciona o marketing eleitoral e como é construída uma campanha política. Voltamos já. O estado do Amazonas é conhecido por ser o coração da floresta amazônica. Mais da metade da população, de quase 4 milhões de pessoas, vive na capital, Manaus. Segundo dados do TSE, Manaus tem hoje 1.200.000 eleitores. A bacia amazônica possui 1/5 de toda a água doce do planeta. Mas mesmo assim, não chega até a casa da Miracris, que sofre com um desabastecimento constante. Como é que é? É constante aqui a falta d'água. Que pra gente beber água, a gente tem que pedir aos vizinhos que tem poço artesiano para encher água para beber. E pra gente lavar e tomar banho, a gente utiliza do poço que a gente cavemos aqui, improvisemos. Um poço. Na casa dela, que fica no bairro de Cidade de Deus, na periferia da cidade, não tem chuveiro e nem torneiras. Para lavar a louça, o jeito é improvisar. Miraclis conta que todos que se candidatam afirmam que vão resolver o problema. Com 25 anos, ela nunca teve água encanada em casa, mas mesmo assim, diz não ter perdido a esperança. Você tem 25 anos. Você acredita que, através do seu voto, você pode tentar mudar alguma coisa, eleger alguém que faça alguma coisa por vocês? Acredito, sim. Que cada um voto, né, muda muita coisa, eu acho. Apesar, então, de todo esse sofrimento, você acha que é importante votar? Eu acho. Eu acho, sim. Dona Estela é vizinha de Miraclis. O encanamento leva a água de um poço para dentro de casa. Mas na maior parte dos dias... A água que tem, só é mesmo que estava no cano aí. Não existe água aqui. No banheiro também não tem água, né? É recorrente. Corrente agora tá pior, né? Porque a situação aqui tá pior, tem dia que a gente tem que comprar água, né? Nem toda vez onde a gente compra água ela fornece água para nós, né? Também é muitas casas para fornecer, aí fica difícil. Manaus tem um pouco mais de 56% da população do estado e representa cerca de 90% da riqueza produzida no estado. O vereador fulano de tal, que é dono de um programa de televisão, que teve 70 mil votos, ele cria uma rede e que vai dentro da prefeitura arrumar os 2 caminhões de asfalto para asfaltar a rua. Ele vai dentro da rede de educação e vai arrumar a vaga para o filho do reclamante. Então, ele usa aquilo que seria de direito, vira dádiva, dada pelo dadivoso, pelo senhor das dádivas. Um rio corta o bairro, o que facilitaria levar água até as casas. O problema é que a maior parte de sua extensão está poluída. A gente vê que é falta do poder público, né? Porque, por uma parte, o que ele faz? Ele preserva, mas no outro não tem continuidade do trabalho de prevenção do leito do igarapé, né? Não só da nascente, mas sim da margem inteira, né, do leito, devido à tubulação do vaso sanitário vir para o esgoto, a céu aberto, né? Nós sabemos que a região amazônica, e principalmente aqui o Amazonas, em Manaus, sabemos que é o maior, né, hidrografia do mundo, o Rio Negro, o Rio Amazonas, mas tem essa dificuldade que nós temos. Então é uma pesada tristeza sobre isso, porque é dificultado, né? Tô lá, votando, primeiro e segundo turno, quando tem, né? Tô lá. Mesmo com todas as dificuldades, a senhora ainda tem fé? Tenho. Tem que ter, né? Senão... A tentativa de mudança passa obrigatoriamente por uma escolha, a do melhor candidato que os represente. Mas o que a população leva em consideração na hora de fazer isso? Essa é uma grande dúvida da maioria das pessoas que vão votar pela primeira vez, né? Que é o meu caso, votando pela primeira vez. E até agora ainda não decidi o candidato para votar, e nem pensei ainda em quem votar. A gente sabe que muitas das propostas que eles têm não são mesmo... A intenção não é de cumprir, às vezes,
mas a área que ele está voltado, que ele já foi engajado, a história dele, às vezes complementa o que o candidato realmente tem interesse em exercer dentro do poder, quando estiver no poder, e o que ele vai defender, né? Avalio o histórico dele, procuro saber os projetos que ele já fez, se tem problemas com corrupção, a lei, né? Eu tenho que ver os dados dele, um currículo dele, né? O que ele tem, o que ele pode oferecer de bom. Para fazer com que esse candidato se aproxime da população, vale de tudo. Algumas campanhas ainda trabalham como se ele fosse um produto desconhecido numa prateleira de supermercado cheia de várias outras marcas. Nesse caso, ele precisa ser mais atraente e ter uma embalagem chamativa. Mas tudo indica que esse tipo de candidato tem perdido cada vez mais espaço no jogo político. Tenho dito sempre, o candidato não é sabonete. Então, é preciso que se apresente um candidato de acordo com sua verdade. Então, é preciso que você melhore as qualidades de um candidato, tentando atenuar os seus defeitos, mas não mudar por completo. Você vai ser agora o fulano e tal bonitinho. A sala de estar das pessoas se converteu num grande colégio eleitoral, né? Então, a gente tem toda uma questão de espetacularização, né? Os candidatos se tornando personagens como se fossem personagens de um filme, de novela, né? E a forma hoje como as pessoas consomem a política, né? Ela praticamente exige essa construção, essa utilização dessas técnicas de comunicação e de marketing. Para brincar com as propagandas políticas, um grupo de amigos fez um vídeo simulando uma campanha veiculada na televisão. O que era para ser uma sátira virou hit na internet, com milhares de visualizações no YouTube. Começa agora o programa do candidato. Olá, eu sou o candidato. Quando tu fala uma verdade usando humor, isso já é tipo um tiro certeiro, sabe? Então assim, as pessoas procuram muito humor na internet, mas quando tu tem isso com uma ideia de verdade, falando de problemas sociais, que foi o que a gente fez ali, né? Queira ou não, a gente fala com bom humor de coisas que acontecem de verdade. Eu não sei se é um personagem que tem muita vida, assim, porque todo mundo ficou conhecendo e até na noite, assim, é muito engraçado, porque até hoje, o vídeo tem 2 anos e até hoje rola, pô, o candidato. No momento em que a câmera fecha em close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso. Frase de efeito. Nos últimos anos, nas últimas 2 eleições, né, eu particularmente, né, que pesquiso essa área e tal, que trabalho nessa área, eu não vi nada de tão novo. É preciso, portanto, dizer que neste ano a televisão será importante, mas não terá tanta importância quanto em ciclos passados. Porque o povo está querendo hoje uma verdade mais verdadeira, como se diz. Quer olhar para o candidato, quer apertar sua mão, quer sentir realmente firmeza na palavra dele. E por meio da televisão nós temos sempre aí uma maneira de firular, de driblar, de inventar. Agora é a hora que eu finjo. Pra apoiar não ganhei um tostão. Olá, eu sou o candidato. Eleitor, se você está estranhando que eu estou em um parque, fique calmo, é a mesma campanha política de sempre. Eu só saí do estúdio para parecer que eu sou jovem e para parecer que eu estou enturmado com o povo. De que forma? Cortando o orçamento dos figurantes. Veja, um parque da cidade, um local que você conhece, que você se identifica e vai fazer você votar em mim. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a lei. Apesar de ser conhecida como propaganda eleitoral gratuita, a veiculação sobre informações da campanha na rádio e televisão é paga pelo governo e gratuita apenas para os partidos políticos. Há um decreto da Presidência da República, que está previsto em lei, depois regulado no decreto, que estabelece que as rádios e televisões terão direito de abater da base de cálculo do imposto de renda, salvo engano, 80% do custo desse horário, como se fosse um comercial vendido normalmente para terceiros. Mas estima-se aí entre 200 e 300 milhões de reais por ano que as emissoras deixam de recolher de imposto por conta de serem obrigadas a transmitir essa propaganda eleitoral. Então, essa é da essência da democracia e o horário eleitoral gratuito cumpre esse papel. Só que realmente de gratuito não tem nada.
e ao mesmo tempo ela é o custo maior de uma campanha eleitoral. Quer dizer, o que nós vemos realmente é a imagem de cinema, custo de produção de verdadeiras novelas. Isso tem um preço muito alto. Nestas eleições, as redes sociais prometem movimentar o cenário político, além da TV e do rádio. Facebook, Twitter, enfim, LinkedIn, todos os blogs dos internautas. Então, esta força, força que eu chamei a força de um exército auxiliar, ela tem por objetivo hoje capilarizar, né, aumentar a visibilidade dos candidatos e criar uma interação. A televisão não cria uma interação, os jornais não criam uma interação, mas as redes sociais criam essa interatividade, quase esse diálogo. Então, neste ano, as redes sociais terão um papel fundamental na campanha. Agora está acontecendo uma coisa que, para mim, é uma novidade, que são campanhas pagas no Facebook, campanhas pagas no Twitter. Quer dizer, as pessoas pagam para que robôs ou empresas façam que a informação suba, apareça antes. As coisas mais vistas no Twitter, as mais tweetadas ou mais comentadas no Facebook, não quer dizer que elas sejam mais comentadas por pessoas de verdade. A gente já está vendo isso acontecer na campanha eleitoral agora, né? A internet é a principal ferramenta dessa campanha, dessas novas campanhas que vão surgir no Brasil, na minha opinião, serem completamente diferentes. Porque a internet, ela instiga as pessoas, logicamente, a se comunicar mais, a pensar mais. Eu, pessoa física, posso propagar uma ideia que antes eu não poderia há 30 anos atrás, entendeu? Eu não poderia pegar esse vídeo que a gente produziu há 30 anos atrás, bater na porta de uma televisão e dizer: bah, vocês querem veicular isso? Seria loucura, ninguém ia querer veicular, porque é polêmico, entende? Vote candidato, vote número do candidato. Eu não acredito particularmente que um eleitor médio, comum, ele vai comparar nas redes sociais ou no site as propostas de dois candidatos. Não, eu acho que ele não vai, entre aspas, perder tempo com isso, tendo tantas atrações, digamos, nas redes sociais, né? E eu acho que essa questão de um contagiar o outro, né, de mostrar, olha, proposta desse candidato como é legal, o autor que está indeciso nesse processo e tal. Eu particularmente também não acredito nesse processo, né? Eu acho que a gente ainda está muito distante da utilização das redes sociais, até porque há uma rejeição das pessoas quanto a receber mensagens de candidatos, a gente vê isso. Então eu acho que a gente, no Brasil, de forma em geral, ainda está um pouco distante de ter na rede social uma ferramenta que realmente vai mudar a opinião das pessoas. O marketing político independe da campanha eleitoral. É por meio dele que a população fica sabendo o que o candidato fez e faz depois de eleito. Quanto investe em educação ou na construção de creches, por exemplo. Já o marketing eleitoral é focado unicamente nas campanhas eleitorais. A partir dessas demandas básicas do cotidiano das pessoas, os candidatos preparam suas propostas para responder de maneira muito clara e objetiva a essas demandas. Então, é assim que se faz na campanha. Pesquisa, organização do discurso, depois comunicação. O público de classe mais alta, ele teoricamente, ele tem um voto já definido, ele tem uma posição política definida. As classes mais baixas, elas atuam, elas escolhem seus candidatos, elas têm um processo de participação política muito ainda em função dos programas assistencialistas ou programas mais próximos, como a questão da saúde, geração de emprego, educação e tal. E a classe média, considerando uma divisão bem simples das classes, ela realmente é quem acaba decidindo, né? Ela tem uma questão mais indecisa, né? Ela tem muita questão do medo, que é uma questão que se trabalha, no sentido de que pode não estar tão bom, mas pode ficar pior ainda. Atualmente, o Brasil tem um sistema misto para o financiamento de campanhas. Um candidato pode receber dinheiro público e privado, mas precisa seguir algumas regras. No financiamento público estão o custeio do horário de propaganda eleitoral e a destinação dos recursos dos fundos partidários, que podem ser usados pelos partidos para a campanha eleitoral. No financiamento privado, os candidatos podem receber doações na forma de prestação de serviço, desde que isso seja incluído no acerto de contas com a Justiça Eleitoral. No caso de doações em dinheiro, por pessoas e empresas, existem limitações. As pessoas físicas só podem doar até 10% do rendimento que obtiveram no ano anterior. E as pessoas jurídicas, somente 2% do seu faturamento também é apurado no exercício anterior. Acaba se falando muito na ideia de um toma lá da cá, quer dizer, o sujeito realmente sustenta uma campanha, financia uma campanha, mas depois cobra a sua fatura
indiretamente, não digo nem vamos estabelecer uma ideia de corrupção, não, mas com lobby para determinadas leis que se deem em benefício de um determinado setor. O tema do financiamento é uma das discussões que pode fazer parte da reforma política, ainda em discussão no Congresso Nacional. De se substituir o financiamento privado por um recurso público que fosse destinado aos diferentes partidos políticos, estabelecendo aí uma certa homogeneidade de armas, uma homogeneidade de recursos nas campanhas. Será que é possível hoje no Brasil, com mais de 5 mil municípios, com 32 partidos políticos, com a possibilidade de uma proliferação de candidatos? Me parece que, como nós temos sistema eleitoral hoje e financiamento público, seria um pouco inconciliável isso. Então não basta dizer, olha, é inconstitucional o financiamento de pessoas jurídicas, eu preciso dizer como vai se dar o financiamento e de que maneira isso vai impactar nos sistemas eleitorais. Para ampliar a discussão sobre a reforma política, 450 entidades da sociedade civil organizaram em setembro o plebiscito constituinte. Segundo os organizadores, 40 mil urnas foram espalhadas por todo o país. Os brasileiros deveriam responder a uma única pergunta: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? A ideia é que parlamentares sejam eleitos unicamente para pensar mudanças na Constituição. Para essas organizações, a reforma política seria importante para, por exemplo, acabar com o financiamento empresarial das campanhas eleitorais, ampliar os mecanismos de controle social e participação direta da população, garantir a participação de setores populares no sistema político e também de mulheres, negros e negras, jovens e indígenas. Além da propaganda eleitoral gratuita e das campanhas eleitorais nas redes sociais, outro elemento é sempre considerado decisivo: a mídia. As manchetes do jornal, as notícias da rádio e da televisão acabam migrando para os veículos, para as novas mídias, e as pessoas botam no Facebook, botam no Twitter o que elas leram na TV, leram no jornal, viram na TV. Então, está lá no Facebook, alguém botou no Twitter isso. Então a gente tem que ter sempre uma posição de dúvida, eu acho. Porque acho que esse é um princípio da filosofia, um princípio também do jornalismo. A dúvida, não a certeza, né? Se você não está em dúvida é porque foi mal informado. Tu precisa estar em dúvida, tu tem que checar a informação, né? E no próximo bloco, por que os Yanomamis em Roraima decidiram votar pela primeira vez e ganharam uma sessão eleitoral em suas terras? Voltamos já. Em tempo de corrida eleitoral, as promessas são várias: educação, saúde, segurança. Mas será que as pessoas sabem para que serve cada um dos poderes? Nas ruas, algumas pessoas aceitaram o nosso desafio de apresentar propostas que fariam se fossem candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente. Elas são parecidas. Se eleito a distrital, eu prometo para vocês que eu vou melhorar a saúde e a educação. Como governador do Distrito Federal, prometo melhorar a nossa saúde, a nossa segurança, a nossa educação. Se eu fosse presidente da República, hoje eu iria focar na área de educação. Se eu for eleito senador, prometo mudar todo o método de arrecadação de dinheiro público para as eleições. O ministro do TSE, Henrique Neves, viu o vídeo e ponderou. Dificilmente haverá algum tema que poderá ser resolvido por uma única pessoa. O que o país precisa, em qualquer situação, não digo o Brasil, qualquer país do mundo, ele precisa de uma independência, mas ao mesmo tempo de uma relação entre os poderes, para que os três poderes, normalmente os principais poderes, alguns países têm outros, mas os principais poderes possam interagir de forma equilibrada e em prol do benefício da sociedade, em prol do benefício do cidadão. Uma das explicações para esta dúvida dos eleitores, segundo especialistas, é a complexa estrutura política brasileira. Por exemplo, quando eu vou votar no chefe do Poder Executivo, esse é um voto majoritário, o mais votado está eleito. Mas quando eu vou votar no Poder Legislativo, excluindo o senador, que também é um voto majoritário, mas em vereadores, deputados estaduais ou deputados federais, esse é um sistema proporcional. E o sistema proporcional tem uma série de regrinhas
que torna meio nebuloso para o eleitor sobre o seu voto para quem vai. O sistema proporcional, ele primeiro vai calcular aquele partido, aquela coligação, quantos votos fez para saber quantas cadeiras ele vai preencher de acordo com o chamado quociente eleitoral, que é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Ali eu sei quantos votos eu preciso para fazer uma cadeira. Então o nosso sistema tem esse problema, realmente. Eu voto em alguém e muitas vezes contribuo com a eleição de outra pessoa. E muitas vezes, inclusive, de partidos diferentes. As pessoas não se veem representadas, muitas vezes, por esses candidatos que foram eleitos, o que acaba fazendo com que haja um natural descolamento entre o representante e o representado. O assunto é também uma das discussões da reforma política que ainda está em avaliação no Congresso Nacional. Uma das possíveis mudanças seria a implementação do voto distrital. Eventualmente trazer o voto a uma dimensão mais próxima do eleitor, como ocorreria, por exemplo, com a adoção de um modelo distrital de votação, poderia auxiliar na superação dessas mazelas que hoje são tão apontadas no nosso sistema de representação. Eu particularmente defendo um sistema distrital misto, em que a gente possa ter um voto mais próximo, uma relação mais próxima eleitor-eleito, transformando em redutos menores, escolhendo os candidatos em distritos menores, que não um estado, que não um município muito grande, ou que não a União. A verdade é que hoje eu voto em alguém e a pessoa pode fazer algo totalmente diferente do que ela prometeu na campanha. E eu não tenho mecanismo para combater isso. Quer dizer, a gente não tem um mandato revogável ou vinculado a uma proposta de campanha. O sujeito promete A e de repente executa B. E o que eu, que votei nele, posso fazer? Nesse momento, nada. A instituição do voto facultativo, assim como implementado em vários países, como por exemplo Estados Unidos e França, também é defendida por muitos eleitores, mas é visto com cautela por este jurista. Eu penso que terminaremos com a compra de votos, se o voto for facultativo, é uma inverdade. Porque se hoje eu sou obrigado a votar e, portanto, eu compareço com alguma oferta ou não, se o voto for facultativo, me parece que aquele eleitor que está insatisfeito, mas que tende a, daqui a pouco, querer um benefício com o seu voto, somente vai votar se lhe for prometido algo, se lhe for oferecido algo. É comum, hoje se acompanha um candidato numa rua, quando ele vai apresentar as propostas, é muito comum os eleitores mesmo dizerem: o que tu me oferece pelo meu voto? Quer dizer, o que eu ganho com o meu voto? Se o sujeito não for obrigado a ir, eu não acho que isso vai diminuir, muito pelo contrário. Por não concordar com o sistema político vigente ou como forma de protesto, muitos eleitores fazem campanha a favor do voto nulo ou do voto branco. Mas, ao contrário do que muitos pensam, nenhum dos dois é capaz de anular uma eleição. O resultado da eleição é calculado excluindo-se os votos nulos e os votos brancos. Então, em princípio, o voto nulo e o voto branco não têm a menor repercussão no cálculo do resultado da eleição. Eu estou insatisfeito, ninguém me representa, nenhum desses que se apresentam merece meu voto, eu voto em branco ou anulo meu voto. É um exercício democrático. Questionável, mas é um exercício democrático. Eu não concordo e faço meu voto de protesto. Mas qual o reflexo do desinteresse das pessoas em ir às urnas para eleger nossos representantes? Essa é uma frase famosa de Platão, né? O destino dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus que fazem. As pessoas que não gostam de políticas estão condenadas a ser governadas pelas que gostam, né? E depois não pode reclamar do futuro que tem, entendeu? Então, se nós afastarmos o cidadão de bem com a demonização da política, nós vamos acabar tendo a política ainda mais contaminada, dominada por pessoas que têm nela um interesse pessoal e não um interesse coletivo. Nesse sentido, as eleições são um momento muito rico, assim, muito importante para a gente pensar sobre isso. O voto aqui é opcional e mesmo vivendo distante dos grandes centros, eles decidiram votar. A vontade de escolher um representante levou os índios Yanomami a lutar para ter uma sessão eleitoral em uma de suas aldeias.
Para chegar até a aldeia Sicamabiú, no território Yanomami, localizado no estado de Roraima, o caminho é difícil. De Boa Vista até o rio Mucajaí foram 2 horas de carro. Deste ponto até a comunidade Yanomami são no mínimo mais 3 horas de barco. Fomos recebidos com festa e pinturas características da etnia Yanomami xirixana. Este ano, 112 indígenas vão votar, muitos deles pela primeira vez. Por que é importante você votar? Já tanto depois iba aí tem que falta mãe, escola, saúde, aí tem que uma igreja. Já nem toda mãe, tem que falta mãe que. Como que era antes para votar? Vocês tinham que ir até a cidade? Nós era ir para a cidade, era muita dificuldade para a gente ir. Aí às vezes o pessoal falava que a gente estava pegando dinheiro do político para poder chegar lá e votar nele. Não era muita coisa. Você acredita que a partir do voto vocês vão conseguir de repente eleger alguém que ouça o que vocês precisam? Eu pretendo que sim, eu espero. O pedido da instalação de uma urna eleitoral partiu dos próprios índios. Eles foram aliciados, essa comunidade onde está a urna hoje, foram levados para votar na capital, na última eleição, no último pleito para a eleição de município, de vereadores, e foram levados e abandonados lá. Essa intenção, né, é abrir para os candidatos fazer seu pleito lá, sua campanha, tá? Mas sempre assim, dando norte para eles, prestar atenção nessas pessoas que realmente têm compromisso com a causa indígena, com a questão social, né, e que possa simplesmente se comprometer, né, em elaborar projetos que venha atender as comunidades indígenas, que hoje está bastante esquecida aí por parte do poder municipal e estadual. Eles nos dão uma boa lição. Enquanto os bacanas, os jovens estão na cidade e não querem votar, os índios querem votar porque sabem que a sua participação no processo eleitoral pode ou não alterar o sistema. Nós temos alguns impactos aqui e embate contra o clientelismo, as oligarquias, contra o clientelismo, contra a demagogia e contra a corrupção. Todo um trabalho técnico para viabilizar a nova sessão eleitoral foi realizado. O pessoal do TRE vai fornecer toda essa estrutura logística, pelas aparelhagens, antena via satélite, os computadores, vai estar tudo de ponta, a mesma coisa da cidade, só que direcionado aqui na área indígena Yanomami. Além da aldeia Sicamabiú, outras 2 comunidades próximas também vão ser beneficiadas. Primeira vez vai tirar, vai votar. Se eu vou votar, aí eu guardo para melhorar a escola, para construir a escola. Eu fico preocupado também e a saúde, e está sujando nosso rio. Mas os Yanomamis sabem que para serem ouvidos é preciso ir além do voto. E por isso organizaram este ano uma associação, a Tânia Techolha Associação Ninã do estado de Roraima. A gente brincar fora, a gente ser reconhecido como um cidadão. Para a gente se juntar dessas comunidades, tentar criar um interesse maior do povo. Eu acredito que é uma percepção, e aliás construída com as próprias organizações indígenas, associações e, enfim, as entidades que defendem os direitos indígenas, um trabalho já de longo prazo, né, de conscientização da importância da mobilização e da pressão em relação aos órgãos competentes. Nessa comunidade indígena na área Yanomami, aqui em Roraima, 112 índios vão votar. Muitos deles pela primeira vez. E a principal expectativa está na melhoria da educação. Falta, mas eu sinto mais falta só merenda, que chega mais atrasado. Nós pedimos ficar 3 meses de merenda, agora não tem. É isso, nós estamos faltando muito essas coisas, merenda e material de escolar, dessas coisas. Quando chove, cai água em cima dos alunos, e isso fica lá. Hoje nós estamos lutamos nesses dois anos para fazer essa escola. Acho que nós vamos conseguir nesse mês. A saúde indígena, em geral,
bastante complicada por vários aspectos, né? Um, pela distância na qual a gente tem que percorrer para chegar a eles, né? E alguns outros mais complicados ainda pelo fato de estar isolados, né? Em geral são quadros mais infecciosos, tanto da pele como quadros digestivos, dadas más condições da água, em geral, e da alimentação. Os índios não estão sozinhos. Este grupo de amigos criou um coletivo para cobrar ações do poder público. A gente diz que a gente é um coletivo que realiza intervenções urbanas, né? A gente vai para a rua e usa a rua como mídia, assim, como plataforma. Então, a gente já jogou golfe nos buracos do asfalto para protestar contra a buraqueira que era. A gente já escreveu em tapumes mensagens, né? Criou formas das pessoas interagirem com mensagens tapumes, né? Liberando espaço para as pessoas se manifestarem sobre o que elas achavam que faltava na cidade. Tem cantos passa aqui que, né, são adesivos de sinalização nas paradas de ônibus. As pessoas às vezes acham que política é só dentro do gabinete, né, eleições, mas acho que o dia a dia também é, sabe? Fomos até as ruas de Porto Alegre colar cartazes em paradas de ônibus. O adesivo com a pergunta "que ônibus passa aqui?" ficou pouco tempo em branco. Primeira vez estou vendo. O que o senhor achou? É válida a iniciativa. A gente vê pessoas replicando as ações em outras cidades do país. São pessoas que se levantaram da cadeira, né, pegaram seu tempo livre, talvez seu pouco dinheirinho ali, foram lá, replicaram a ação pensando no bem comum, sabe? Então acho que não tem presente melhor que isso, sabe? E fico muito feliz mesmo, fico muito orgulhoso. Assim como Luciano, o gaúcho Ricardo ficou incomodado com a violência em Porto Alegre e resolveu agir. Criou, em conjunto com alguns amigos, um aplicativo para celular, o BO Coletivo. O BO Coletivo surgiu durante um evento de economia coletiva, colaborativa, né, chamado WeShare, no ano passado, que aconteceu aqui em Porto Alegre. Esse evento ele foi lançado em Paris e aconteceu o evento satélite, né, trouxeram uma edição para cá. Cada grupo tinha R$100 para criar um projeto, para lançar um projeto que causasse algum impacto na cidade. E a gente ficou com o tema sobre segurança pública e a gente tinha que lançar alguma coisa que as pessoas colaborassem, que causasse um impacto na cidade com esse valor. O aplicativo ele funciona para diversos tipos de ocorrência, né? Pode ser para roubo, para furto, para sequestro, até para homicídios, né? O aplicativo é colaborativo e pode ser atualizado a cada minuto. Nesta rua, aqui em Porto Alegre, por exemplo, é possível saber que no ano passado um carro foi arrombado e vários objetos foram furtados. Se por acaso presenciou, tu foi vítima ou algum conhecido teu foi vítima, tu pode entrar acessar o aplicativo, tu faz o login e tu pode marcar no ponto, no mapa, exatamente o que aconteceu, tu pode registrar ali o que aconteceu, a data que aconteceu, o horário, dar uma descrição. Eu acho que os jovens, assim como eu, como qualquer outra pessoa da cidade, a gente deveria se empoderar e fazer as coisas acontecer, não ficar esperando a prefeitura realizar, não ficar esperando o governo fazer. A gente vive numa cidade, a gente faz parte dessa cidade, então a gente deveria beneficiar essa cidade de alguma forma. Eu acredito e estou convencido, a experiência histórica me mostra que as transformações se darão por dentro das estruturas democráticas de participação. Não tem saída democrática fora das estruturas democráticas. A gente pode até reinventar, pode até acabar com o partido político que a gente conhece e inventar uma outra coisa. A gente pode até acabar com os arranjos dos movimentos sociais e inventar uma outra coisa. Mas nós não vamos encontrar saídas salvacionistas ou na perspectiva do individualismo ou de um ser leviatânico que vai chegar e vai resolver. O voto é a democracia. O poder emana do povo que exerce através dos seus representantes. A gente quer a nossa melhoria dessa comunidade, a saúde e a educação também. Temos que ir às urnas. Aliás, eu até sou contra as pessoas que falam assim, não, eu já tenho idade e não preciso de votar. Não, nós precisamos votar, porque vamos eleger a pessoa que vai reger a nossa casa.
a nossa segunda residência é o país. E temos que votar, temos que influenciar nisso aí. Se não votamos, nós estamos dizendo, não, do jeito que está bom. Seria muito importante a juventude querer entrar nesse mundo. Sinceramente, não só com voto. Eu não acho que o fato de haver uma conscientização sobre o voto seria o suficiente. A gente tem que lutar para manter a democracia. E para isso a gente tem que participar da vida política. Você tem que votar, escolher alguém. A democracia não é escolher o melhor que existe. A democracia é escolher o melhor possível, quem são os candidatos existentes, né? E depois fiscalizar. Então eu sou muito otimista assim, com o poder da democracia.